Entrevista número 15 de 10 anos do Kettlebell Sport no Brasil. Cláudio Novelli, aqui é presidente da Combrax, tocando mais uma live para vocês. Hoje o nosso atleta convidado é o Léo Matos Melo, lá do Rio de Janeiro. Já sabe, mete o aviãozinho nessa live e vamos chamar geral. Perfeito? Léo, seguinte, meu irmão, pode botar o dedo aí na câmerazinha com o sinal de mais, manda a solicitação e a gente já começa a mandar bala aqui nessa live. Já estou vendo que a família Mello entrou em peso, já vou jogar o aviãozinho aqui e começar a chamar todo mundo e bora lá. E estamos, olha gente, há 2 semanas do Campeonato Sul-Americano e Brasileiro, lá em Brasília, 15, 16 e 17 de novembro deste ano de 2024, campeonataço prometendo muito, 107 atletas, 203 provas, o bicho vai pegar, tenho certeza mais do que absoluta, transmissão ao vivo, quem não for assistir lá não vai poder ficar de fora da transmissão, porque o negócio vai estar insano, hein? Vai estar insano, então bora lá. Vamos para a live. 107 atletas, né? Não? 107 atletas e esse monte de gente boa competindo. Bora, Léo. Enquanto a gente aguarda, vamos cantar a musiquinha. Fala, Léo! Fala, e aí, meu irmão? Tudo bom, meu irmão? Tudo certo. Se eu tivesse careca, eu ia achar que estava duplicada aqui a tela. Tô quase. Tá ficando. Mais um pouquinho que a gente fica. Não, fica tranquilo, cara. O futuro é certo. Show de bola. E aí, como é que estão as coisas aí no Rio, doutor? Tudo indo, né? Sempre tem uns contratempos aí, mas a gente vai levando, né? Deixa eu dar uma olhada no antebraço. Deixa eu ver como é que tá. Agora já tá bem melhor, pô. Já tá bem melhor. Agora nem praticamente só o calambinho de normal, né? Aquele de cria, né? Dos dois lados. Olha só a calota do Fusca ali. Levemente dolorido, mas nada do que já foi, né? É isso aí. Bora lá. Tua irmã tá falando aqui, prepara as cordas vocais, cara. Eu vou levar uma água vossa ali para fazer a locução ali, porque vai ter coisa para narrar, viu? Tô pensando se rola um árbitro narrador reserva já. Tem que pensar nisso já, né? Não, pelo amor de Deus, cara, vai ser punk, mas vai ser legal pra caramba. Como é que tá a ansiedade aí pro campeonato, Léo? Cara, aumentou um pouquinho agora, né? Tô pensando aqui como é que vai ser agora, porque não sei, eu acho que assim como você, essa reta final de preparação sempre aparece alguma coisinha, né, filho? Sempre resolve machucar, doer, sentir alguma coisinha ali, né? E dessa vez não foi diferente. O antebraço aqui pegou com vontade, mas, porra, faltam 2 semanas, cara. Mas é isso, né, cara? Tu sabe lidar com isso daí pra isso te afetar o mínimo possível e chegar lá e a gente conseguir performar alguma coisa, né? Isso a gente já tá ficando acostumado com isso e tá indo. Mas acho que vai ser mais um grande evento, até porque no último a gente botou, né, o sarrafo lá em cima, né? E aí o Rafa resolveu assumir essa responsabilidade e certamente a gente vai conseguir manter o alto nível o padrão do campeonato que a gente está cada vez mais melhorando ele, né? Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um puto no evento. Né? Legal. E você vai para qual? Vai fazer o walk 30 minutos Elite e que mais? Então, vou ficar só nisso. Porque só nisso? eu estava com outros planos, mas no meio do caminho ali tive outra manifestação de lesão ali, de dor, né? E aí eu falei, cara, eu tô começando a treinar com 2 peças para a competição, né? Mas pela condição que eu já tenho pré-existente aqui de lesão, eu preciso ir devagar, eu não posso me empolgar. Por mais que já tenha o corpo já tenha um certo entendimento do que é o esporte ali, mas são 2 coisas completamente diferentes, você treinar com uma peça e treinar com 2, né?
Muda muito. Com uma peça só você tem muito mais saídas se o teu corpo não está preparado para aquilo. Com duas peças você não tem muita saída. Ou você está preparado do ponto de vista de mobilidade, anatomia mesmo, biomecânica, ou você não está, né? Então eu preciso construir isso aos pouquinhos. Uhum. E no início dessa preparação com duas peças, essa manifestação me quebrou legal. Fiquei uns 10 dias bem complicados ali. E eu preferi não deixar que isso não me atrapalhasse para a minha principal prova, que é a maratona, minha maratona com 32 quilos de walk, né? É isso E, aí, tem então, que se preservar, cara. é, Decisão técnica e estratégica muito bem tomada. eu acho que assim, é uma das coisas que a gente mais precisa é, entender no Quero Esporte, e é uma coisa que eu converso muito com o Cris, né? É você saber ouvir o teu próprio corpo, né? É extremamente importante, né? Extremamente importante. Não só no esporte, né? Acho que para a vida é assim, mas no esporte, como você tem que performar, Uhum. tem um peso muito grande isso, tá? A dose, acho que você saber dosar é primordial, né? É aquela velha história, né? A diferença do remédio, entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, a gente tem que Exato. aprender isso o quanto antes, tá? Porque no começo a gente fica muito fominha, né? Tem uma pessoa muito fominha que já tá até na live, já, não vou nem citar nomes não, mas ela sabe que... Então, assim, desde o início, você Resolveu saber... fazer biatlon de última hora, né? Só porque Não, acertou um treino aqui em São Paulo? tô falando dela não. Hum, Não é nem dela que eu tô falando, não. mas já levou a fama, se o capuz Ah, já servir. foi. Já tá até rindo aí, ó. É, Já vestiu a carapuça ali, ó. check. Eu entendi quem é já. Mas vamos embora, é isso aí. Cara, eu vou te falar que eu também fiz a mesma coisa que você, Léo. O ano passado eu falei assim, eu vou subir de novo umas plataformas, ou para as duas peças, cara, comecei a sentir problema. Eu tenho uma lesão presente aí na Paty, é Cláudio. Não é comigo, meu Cláudio não tem acento, não sei com quem que você está falando. Apesar do meu nome ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente, eu fujo a regra gramatical, não tenho acento, então não sou eu. Eu não me identifico como um Cláudio com acento, tá? Cara, eu falei, não, eu preciso fazer uma preparação de força melhor, tal, daí eu acabei me achando no ALC, né, no Elite com 32. Ano passado fiz uma prova ok, né, só para classificar, Eu lembro. dei uma sorte danada lá na hora que escapou o peso do Guto, daí depois eu liguei para ele e falei, cara, eu não vou conseguir ir para a Polônia, corre aí, porque a vaga é tua, né? E esse ano eu falei, cara, eu quero bater 300, né? Bati 208 ou 218, não lembro, acho que 208. Eu falei, agora eu quero 300, né? Quero entrar pro time também, né? E, cara, meu joelho começou a abrir o bico. Nunca tive problema de joelho, começou a dar uma bursite. Eu falei pro Chris também, falei, cara, muda a minha prova, não vai dar, né? E tô indo só para fazer snatch esse ano, porque o snatch tá me fazendo bem, né? Então eu entendi que tem um problema posterior de coxa e é isso aí, cara, tá? Do meu ponto de vista técnico, Cláudio atleta, Cláudio técnico treinador, você tomou uma belíssima de uma decisão para se preservar. E agora deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, quem era o Léo Melo antes do Kettlebell? Como é que você conheceu a chaleira e como é que você chegou no Kettlebell Sport? A arbitragem está pronta, a audiência está pronta. Léo, pronto, 3, 2, 1, flight, bora. Antes de iniciar essa resposta aí, que vai ser um pouco grande, né? Um pouco extensa, eu acho nada mais justo do que agradecer e parabenizar aos principais atores ali do Caramel Esporte, que fez com que ele completasse 10 anos aqui no Brasil, né? Então, você e Cris têm um papel fundamental. Certamente outros passaram e continuam aqui, tá? Até hoje com a gente, mas segurando a bandeira ali e aguentando a pancada, sem dúvida, vocês dois têm um papel fundamental, né? Então fica aqui meu agradecimento e meus parabéns porque quem veio depois só está aí por causa de vocês, né? E é isso. Bom, Valeu. a minha história na verdade, com o treinamento de alta intensidade começou ali no cross, né? No CrossFit. Eu tive o primeiro contato com um treino mais intenso lá. E lá, nessa box CrossFit, tinha um professor, um coach lá, que treinava o juggling, o kettlebell juggling, né? E treinava com a Oxana, estava sendo acompanhado pela Oxana, que é o principal nome que a gente tem aí no juggling mundial, né? Acredito. Ele mesmo. E eu sempre chegava
mais cedo ali no treino para poder fazer aquela partezinha de mobilidade ali com calma e tudo mais. E é nesse horário que ele tava treinando o juggling, né? E aí eu brincava com ele que, pô, vou começar a treinar isso daí, né? E ele gostava porque até então ninguém se interessava naquilo ali, né? Pegar o kettlebell e começar a rodar ele para cima, jogar, enfim. E aí ele começou a me dar algumas dicas, me ensinar algumas coisas, e aí eu fui me envolvendo com o juggling. Comecei a entrar em contato direto também com a Oksana, com o Leonídio, com o Bogdan, com essa galera casca grossa ali do Kettlebell Sport, do Kettlebell Juggling, né? E fui me envolvendo com ele, né? E aí começou meu vício mesmo com o kettlebell, começou a partir do juggling. Eu tinha ali meu kettlebellzinho, meu cash arrow, que eu gostava de fazer um TGU, um swing, fazer um snatch. O movimento que eu mais gostava era o snatch, mas não tinha aquela plasticidade toda, vamos dizer assim, né? E aí, nesse meio do caminho, eu comecei a me envolver tanto com o kettlebell por causa do juggling, que comecei a querer desenvolver outras coisas. E uma delas era justamente melhorar a qualidade do meu snatch, do movimento snatch. Era o movimento que eu mais gostava. Só que assim, só do ponto de vista estético, né? A técnica dele. Porque até então eu não conhecia, eu não sabia que existia uma modalidade esportiva, né? Que era o Bell Sport. E aí nessa troca de mensagens e de face-to-face ali com o Fábio, ele foi para a Rússia, ficou um tempo lá, né? E conheceu uma galera lá de atletas, não só do judo, mas também do Kettlebell Sport. E eu falei, cara, eu tava querendo desenvolver um pouquinho melhor meus net, porra, tu conhece alguém? E aí eu comecei a procurar na internet alguns movimentos de snatch, e aí me deparei com o da Svetlana, por exemplo, da Abigail, né? Abigail, escocesa, né? Abigail, pode ser? Abigail Johnston, Isso, escocesa, exatamente. Eu comecei a ver uma Svetlana galera movimentando, provavelmente e só que, Svetlana Kriatic, né, que você viu? é, só que Ela assim, vai estar lá em Brasília com a gente. maneiro. E só que eu não sabia, eu não conhecia o Kettlebell Esporte. Então, para mim, era só movimento de net, tá? Então, eu comecei a acompanhar por causa disso. E aí, o Fábio me deu o telefone e botou em contato direto com ninguém mais, ninguém menos do que o Ivan Markov, né? E aí, o meu primeiro contato com o Kettlebell Esporte foi com o Ivan Markov. A gente fez uma espécie de certificação. Eu tive alguns finais de semana de treino com ele para aprimorar os net. Só que ele não sabia que eu não conhecia o Kettlebell Sport, né? Então ele, na primeira conversa com ele, ele perguntou, pô, qual é o teu PR aí de snatch? Eu falei, pô, 10 minutos com uma troca de mão, quanto você faz? Eu falei, não faço a mínima ideia, nunca fiz isso na vida. Eu falei, de jerk, com 2 peças de 16. Eu falei, menos ainda, eu nunca segurei 2 peças de 16, né? Ao mesmo tempo ali. Não faço a mínima ideia. E aí ficou por isso mesmo, eu falei, vou testar. E aí testei os net, eu não sei, eu não lembro quanto que eu fiz ali de net, mas deve ter chegado umas 100 repetições, talvez. E o jerk eu não durei nem 3 minutos, sabe? Então eu falei, pô, aí eu mandei a mensagem para ele e falei, ó, é isso que eu tenho. E a gente começou a fazer um trabalho em cima de biathlon. Eu falei, pô, em cima de jerk e de snatch. Beleza. Ficamos ali alguns dias treinando e acabou. E aí depois disso eu comecei a tentar trabalhar, focar mais nesse snatch ali. Por acaso, apareceu um campeonato para mim, online, que naquela época, lá em 2020, estava bombando. Acho que todo mês tinha um campeonato online ali. E eu não sei como que aquilo apareceu para mim, não sei como que eu me inscrevi naquele campeonato, por que que eu me inscrevi, mas eu me inscrevi no campeonato. Não sei se foi da Nicole, talvez tenha sido da Nicole, tá? Ou do JP. Eu não lembro ao certo qual foi. Sei que eu me inscrevi naquilo ali. E resolvi fazer 10 minutos de net, com 16 quilos, uma troca de mão. E aí, para minha surpresa, eu fiz ali uns 9 minutos e pouco, tá? E fiquei, pô, empolgadaço com aquilo, empolgadaço. E aí, beleza, eu já tinha ficado empolgado com, com isso, com esses quase 10 minutos de net. Só que aí, enquanto eu aguardava o resultado daquilo ali, o árbitro que arbitrou a minha prova entrou em contato comigo. Esse safado era o Sandy. E ele mandou, cara, eu gostei muito do teu net, do teu movimento, não sei o quê. Pô, por que você não investe nisso? Por que o Rio também não tem ninguém para representar, não sei o quê? Ele começou num papo ali, cara, sei lá, aquele primeiro contato parecia que eu conhecia o cara já há 10 anos, já era amigo dele, e ele me incentivou de uma tal maneira que eu falei, porra, aí eu fiquei
muito, muito engajado naquilo ali, sabe? Eu fiquei muito animado com aquilo ali. Principalmente pelo feedback da minha técnica. E aí eu comecei a investir mais ainda. Aí apareceu outro campeonato online, me inscrevi, apareceu outro, fui me inscrevendo em todos que aparecia ali. E sempre performando um pouquinho melhor. Até que em setembro, talvez, de agosto ou setembro de 2020, apareceu uma outra certificação aqui no Brasil, da Querobel Força Brasil, de quem? Do Christian Tier. E eram 4 ou 5 finais de semana de contato ali com o Querobel Esporte. E aí eu comecei a me envolver mais com o esporte, comecei a gostar mais. Foi ali que eu conheci o Rafa também, que é outra peça fundamental aí no esporte e no meu desenvolvimento ali no esporte, né? E, cara, fiquei muito empolgado. Quando acabou aquela certificação, eu mandei uma mensagem pro Chris e falei, pô, tô pensando em começar a treinar, de fato, ali o Querobel Esporte. E ele falou, ó, a gente tem vários coaches aí, vários treinadores bons para poder fazer isso. Se você quiser, estou aqui à disposição. Eu falei, pô, mas eu já estava com essa intenção, né? Eu falei, então vamos embora. Aí começou, lá para outubro, a gente começou. E um questionário que ele me mandou assim que a gente começou a treinar, ele perguntava qual era o meu objetivo com o esporte, com a modalidade, com aquele treino ali. E eu falei que um dia eu queria representar a seleção brasileira de Querobel Esporte. Porque nisso eu já acompanhava você, porra, tricampeão mundial de Querobel Esporte ali, já acompanhava o Neto, acompanhava, pô, conheci muito a história do Cris ali, o Sandy, o Guto, essa galera que já estava lá, né, representando o Brasil. Eu comecei a me animar muito com aquilo, porque eu tenho um histórico dentro do esporte. E eu vi no Querobel uma chance de, tipo, é uma última oportunidade para você pegar e engatar no esporte. Porque o Querobel Esporte tem uma certa longevidade também, né? A gente vê uma galera no Mundial competindo com 70 anos de idade. Pô, isso é maneiro pra caramba, sabe? É inclusivo demais também. Eu conheci um cara competindo com 2,16 na Itália, ele 72 anos de idade na época, o Victor, né, um russo. E o cara entrou pra fazer o talk ali com 16, o cara meteu 112 repetições, cara, com 16. Eu acho que eu não faço. Provavelmente eu também não faço, não. É. E aí eu coloquei como objetivo representar o Brasil em algum campeonato mundial. Só que eu acho que o Chris se empolgou muito ali, né, cara? Ele entendeu o que eu tava querendo dizer, que era para aquele ano, sabe? E não era. Eu falei um dia, sabe? E ele entendeu, pô, em dezembro tem um campeonato ali. Se ele especificar a data, a gente se empolga, Lé. O Cris, Em eu, o dezembro Sandy, tinha um brasileiro ali, assim, o sabe? Neto, o JP, todo mundo. Aí eu falei, caraca, maluco. E aí ele perguntou, o que você vai escolher? Eu falei, bom, vamos lá de talk, né? Os net, eu falei, porra, então os net, tô legal, tô bem, vamos começar a treinar. Só que, cara, até então, até essa certificação, eu nunca tinha segurado 2 quilômetros ao mesmo tempo. Então, tu imagina em 2 meses tu performar com 2,24, sabe? Cara, me lasquei ali, o Chris falou, tu tá sendo forjado no aço, né? Forjado no aço, então vambora. E eu fui ali com os nets tentando, já quase que me garantindo nos nets, mentalmente, né? Porque para mim tava muito bom aqueles nets ali. E aí quando chegou o dia do campeonato, cara, o meu net foi um fiasco total, sabe? Foi uma coisa assim horrorosa. Onde eu achava que eu estava garantido, eu fui mal pra caramba. E onde eu sabia que eu não ia, eu fui bem. Eu não consegui o índice, mas eu fui muito bem, me surpreendi. Eu tinha feito 7 minutos e meio com 2,24, quase chegando ali no índice, pô, com 2 meses de preparação, sabe? Foi uma coisa para mim assim absurda, né? E os nets foi uma bosta. E aí depois daquela prova ali dos nets, cara, era eu tirar o Querobel do chão, que eu já tinha certeza que eu não ia conseguir chegar nem nos 5 minutos com os nets. Meu psicológico ficou muito, muito abalado com aquilo ali, sabe? E, cara, não sei, eu comecei a criar uma coisa com os nets que logo virou um ano em fevereiro, eu falei, porra, Cris, não tá dando pra mim não, cara. Esse tal que tá muito desconfortável pra mim, 2 peças tá muito desconfortável, porque depende muito de uma mobilidade muito boa ali, sabe? Senão você começa a se compensar de tal maneira e a gastar uma energia de tal maneira para segurar aquelas peças ali em rack e lá em cima, é muito grande, né, cara?
E aí, eles falaram, a tua outra opção são as maratonas, fazer 30 minutos com... Eu falei, bom, o que é pior, né? 10 minutos ou 30 minutos? Certamente, 10 minutos é muito pior, né? Mas, mas eu comecei a entrar nessa nas minhas maratonas. Foi que eu comecei a entrar na minha maratona. E aí, no primeiro campeonato que eu fiz, não lembro qual foi, a minha intenção era fechar os 30 minutos. Eu consegui fechar, fiz minhas 200 e poucas repetições. E aí fiz a segunda, melhorei um pouquinho, fiz a terceira, melhorei um pouquinho. A cada competição eu ia melhorando um pouquinho e eu comecei a me envolver muito com a maratona, de alto especificamente, e abandonei total as duas peças e os nets, tá? E, e foi ali que eu me moldei, foi no Carabel Sport, foi em cima das minhas maratonas, porque eu me senti muito mais confortável, tá? Dentro dessa prova ali. E depois de Portugal, quando a gente foi, o Cris comentou, falou, ó, depois desse campeonato, vamos todo mundo para elite, né? Todo mundo 32 quilos. Eu falei, pô, você tá de sacanagem, cara. A cada prova que a gente faz com 24, a gente acha que, pô, como é que a gente vai conseguir fazer mais duas repetições em cima daquilo ali? Sempre dá certo, né? Até um certo ponto você consegue ir evoluindo assim, entre aspas, facilmente, mas pô, passar para 32 foi uma interrogação ali muito grande na minha cabeça, né? Mas, enfim, nada como uma boa planilha de treino para você, aos pouquinhos, ir evoluindo e conseguir alcançar essas coisas, né? Deixa eu E fazer um apêndice aqui, ó. O Cris postou que a tua evolução foi impressionante, sempre com muita facilidade de assimilação e evolução técnica, são as palavras do Cris. Eu vou falar que daqui do meu lado aqui, Léo, que eu arbitrei várias provas tuas, cara, e cada vez que vinha uma prova só para arbitrar, eu falei, caraca, como é que esse cara já tá fazendo isso, meu? Eu falei, começou agora, o bicho tava escondendo o jogo, não é possível. Eu falei, esse cara já treinava pesado antes, porque eu vi isso muito rápido, também crescendo, né? E daqui a pouco você tava já com carga alta, 32, e com muito volume, né? Porque, meu, não é fácil, cara. Você tá em carga elite com o volume que você faz, pô, tá de parabéns, viu? Tá de parabéns mesmo. parabéns para esse cara aí que faz meu treino desde sempre, né? Porque Eu é o que eu também, falo, né, cara? teria que falar. Você nenhum atleta se faz sozinho, sabe? Não mesmo. E eu não tenho condições de montar meu próprio treino, por exemplo. Eu não teria condições de fazer isso. Eu tiro até o chapéu para quem consegue fazer isso, né? Porque a facilidade para você se sabotar com isso é muito grande, né, cara? Gigantesco. Então, a partir do momento que tem alguém prescrevendo ali, você meio que Uhum. se sente responsável ali, né? De obrigado a cumprir aquilo ali. Facilita a dedicação àquilo, né? É. Só que, cara, a partir do momento que eu botei na minha cabeça que eu queria aquilo ali, cara, não tem o que me faça não cumprir os meus 3 ou 4 treinos específicos de Carabel Esporte ali, entendeu? E isso durante os 365 dias do ano, sabe? Eu não consigo ver, tipo, aquelas férias que tem gente que tira depois de um campeonato, um mundial, um sul-americano. Pô, vou ficar uns 2 meses sem treinar. Cara, esquece, filho. No dia seguinte, estou com o carabel na mão fazendo movimento, porque para mim é muito estímulo dependente, sabe, cara? Então eu não consigo deixar de movimentar, de fazer aquele movimento ali. Eu tenho muito na minha cabeça que se eu deixar, eu vou perder muita coisa, sabe? Então eu continuo me mantendo treinado o ano inteiro, sabe? E eu acho que isso, lógico, como a gente conversou ali, você conhecendo o teu corpo, tendo essa sensibilidade para entender como que você tá, eu acho que isso é fundamental, cara, porque como aconteceu agora, na verdade, como aconteceu em 2021, no primeiro campeonato sul-americano que eu fui, aí em São Paulo, faltando 5 semanas para a competição, eu arranjei alguma coisa na região da costela que eu voltei a treinar 2 semanas antes do campeonato, sabe? E em 2022, se eu não me engano, foi no Sul-Americano do índice da Hungria, eu não sei se foi nesse ou se foi no ano passado, pô, o meu antebraço, o outro, também incomodou. Eu tive um problema sério aqui no antebraço, isso próximo do campeonato. Então, cara, se você tá um ano inteiro dedicado ali no esporte, naquele movimento, cara, não é 1 ou 2 treinos ou um contratempo de uma lesão que vai te atrapalhar totalmente, sabe? A retomada fica muito mais fácil se você tá um ano inteiro
empenhado no negócio, sabe? Para mim não tem uma temporada, vou começar a focar mais aqui, mais ali. Eu estou o ano inteiro tentando melhorar. Tá? Eu tenho sempre uma meta de tentar, cada campeonato, fazer um pouco mais do que eu fiz no outro, no anterior, sabe? Quanto mais você evolui, mais difícil fica de chegar nisso, né? Você vai diminuindo. De uma prova para outra, eu já cheguei a fazer 30 repetições de diferença. Mas quanto mais treinado você está, menor vai ficando essa diferença, né? Você consegue fazer mais 5, mais 4 repetições só, né? Esse range diminui um pouquinho. Mas, cara, se manter em movimento para mim é fundamental, sabe? É quase que um toque que eu tenho, sabe? Eu preciso me movimentar, né? Né? E tem uma coisa, né? O kettlebell tem uma coisa que é muito doida, né? Você fica 2 semanas sem pegar ele na mão, você vai pegar de novo, como ele tá pesado. Cara, é impressionante. É Muda, né? impressionante. Eu tava falando com a Luísa até hoje, trocando mensagem com ela, e parece que o net é pior ainda, cara. Eu não sei, é um movimento muito técnico, sabe? Então, se você não está movimentando hoje net especificamente, nossa, parece que ele fica. Parece que você nunca fez net na vida quando você volta a pegar o kettlebell, sabe? Esquece tudo. É impressionante, cara. O long cycle com uma peça só, que é a minha principal prova, ainda vejo mais facilidade nisso, mas os net. E eu comecei a voltar a treinar ele há pouco tempo para performance, né? Porque eu nunca deixei de fazê-lo, eu sempre me movimentei mais do ponto de vista técnico, de movimento só, não para performance, né? E, mas do ano passado para cá eu resolvi tentar investir nele, afinal de contas eu entrei no Kettlebell Sport por causa dos nets, né? Eu falei, pô, vamos acabar com essa palhaçada de trauma com os nets e vamos voltar a movimentar, né? E viemos também numa evolução muito boa. Assim como, acho que essa semana tu fechou os 10 minutos, não foi que você falou, com os 24 quilos, não foi isso? Foi. E anteontem eu consegui pela primeira vez fechar. Nem contei quantas deram, mas, cara, foram. Desde que eu comecei a treinar snatch mesmo para competir, 5 anos para fechar. Então, acho que foi esse ano que eu consegui, foi esses 10. Cara, foi surreal, sabe? Fechar os 10 minutos com 24 quilos. O que era um trauma para mim alguns anos atrás, eu fui lá e fechei. Cara, comecei a mandar mensagem. Mandei mensagem pro Cris, mandei mensagem pro Santos, mandei mensagem para os meus atletas, uma galera, sabe? Que, cara, foi uma conquista do cacete, cara. Tu conseguir dominar a tua mente para aquilo ali, né? Porque eu postei até a foto de uma camisa que eu fiz ali, né, das duas cabecinhas, né, uma com cérebro e uma com kettlebell, né, e a verdadeira batalha é aquilo ali, né, você saber lidar com isso, né, com a mente não só durante a prova, mas durante o treinamento, né, porque se você se sabota no treino, na prova certamente você vai se sabotar, filho. Então mais do que nunca no treino você precisa estar muito, muito afim ali, né. O Cris E colocou um comentário interessante aqui, ó. Um dos segredos na periodização no Kettlebell Sport é conseguir administrar os altos e baixos, sejam físicos ou mentais, e achar estratégia para manter a evolução. E queria te perguntar, aproveitando esse gancho do Cris aqui, você já teve, fora os físicos, Léo, que a gente sempre acaba tendo algum percalço, você já teve muito alto e baixo mental, cara, também na tua preparação? cara, eu no passado não fui para Hungria por causa disso, né. Ah, Não fui para Hungria por causa disso, por causa de uma. A cabeça estava completamente. Porra, um turbilhão de coisas assim, né? Aí, coitado do Cris, né, filho? Ele não é só um treinador, né, cara? No, eu no acho que o dia Cris, mesmo que eu. ele já, assim, ele me aguenta você, o Sandy, Nicole, tendo mais meu, é um tanto de gente, cara. Eu acho que ele não sabe ainda, mas ele já é terapeuta. Ah, Então, eu já passei até do ponto de sentir pena dele, sabe? Foi, pô, não tô nem aí, cara. Eu mando mensagem mesmo, não quero nem saber. é tipo assim, a central de reciclagem de esgoto, né? Disque tira, né? Você tem um disque tira ali, Eu acabei. Eu levantei eu ó, tava no salve meio de um rodando. treino ali. É, eram muitas coisas em várias áreas diferentes da vida ao mesmo tempo na cabeça que explodiram ali, sabe? E aí eu mandei a mensagem para ele e falei, ó, esquece, não vai ter como, isso era em janeiro, né? Eu falei, ó, esquece Mundial, não vai rolar, minha cabeça não tá legal,
E aquilo que todo mundo, acho que todo atleta que já está mais um tempinho já teve isso, né? Falou, ó, não vou mais treinar, não quero nem mais treinar, quero dar o esporte, eu vou largar, vou abandonar, porque eu não estou conseguindo lidar com essa situação aqui da minha vida, sabe? E aí Sim. vem o Cris terapeuta ali, né? Falando, cara, você não precisa competir, você pode dar uma relaxada, mas você vai continuar treinando, filho. Você vai continuar fazendo. A gente tira a carga, a gente reduz o estímulo, reduz o volume, reduz a intensidade, mas você vai continuar em movimento. E assim a gente fez, né? Ele é bom de fazer essa É, psicanálise, né? ele não vale nada, cara, não vale nada. Aí o. E aí eu continuei, mas assim, a decisão para eu não ir no Mundial lá da Hungria foi por causa disso, foi por causa de um problema mental ali, sabe? Por não saber lidar com outras questões da minha vida, não só voltada para. Na verdade, assim, com o treino eu estava muito bem resolvido, mas para as outras coisas não. E Uhum. aí eu não chegava nem a 5 minutos com o kettlebell de 32 na minha mão, eu largava. Eu não conseguia Uhum. ficar mais de 5 minutos com ele na mão. Sabe? Eu até tava muito, muito out, assim, muito off minha cabeça, sabe? E nesse dia até eu larguei o kettlebell, comecei a chorar e foi o que eu mandei a mensagem pro Cris. Mas é isso. E eu acho que assim, um dos segredos do kettlebell esporte ali, sabe, é o tempo de permanência, o tempo de treino para você começar a criar calo em cima daquilo ali. Então vai acontecendo várias coisas que só vai cada vez mais te fortalecendo como atleta. E, Sim. cara, conhecimento e leitura, cara, de diversas áreas, assim, sabe? Então, eu tenho essa facilidade, essa mania de tudo e qualquer coisa que eu leio, eu consigo transferir para alguma parte da minha vida, sabe? Uhum. Isso me ajuda muito em todas essas áreas, né? Em algum momento elas se confundem ali e tudo vai se amarrando e se construindo ali, uma coisa em cima da outra e ajudando, né? Legal. Então, a minha mente foi ficando cada vez mais forte em cima disso. E eu fui para o Sul-Americano ano passado, lá em Santiago, Santiago. cara, muito bem. Eu estava muito, mas muito, muito, muito bem mesmo, sabe? E quando acabou o Sul-Americano, virou uma chave aqui na minha cabeça que, cara, aconteça o que acontecer. Nada, nada, nada vai afetar a minha mente. Parecia que eu tinha blindado ela de uma maneira. E, cara, todo e qualquer problema, quando eu começava a treinar, não vinha na minha cabeça, não vinha. Ou se batia, voltava, sabe? Ele não ficava ali. E aí eu fui pro Mundial esse ano na Polônia, cara, no auge da minha preparação, assim, sabe? Apesar dos contratempos que tiveram na organização, na federação em si, com ordem de prova e tudo mais, com um planejamento que eu tava de prova, tive que mudar, enfim. Apesar desses contratempos que tiveram lá, cara, eu estava muito bem preparado, de corpo e de cabeça, sabe? E aí, no meio do caminho não, ali no dia, no final de semana, algumas coisas aconteceram, não foi do jeito que eu esperava, mas eu já estava preparado para se não desse certo, sabe? Minha cabeça já estava boa, já estava resolvido com aquilo antes de dar merda, entendeu? Então, eu acho que isso aqui, cara, é fundamental para você evoluir no esporte, sabe? Não é só você performar, estimular, cansar, ficar dolorido no dia seguinte. É muito mais do que isso. Enquanto você não entender que isso aqui precisa estar caminhando junto, abraçado ali com o Carabel, o negócio não vai para frente de jeito nenhum, sabe? Cara, eu concordo contigo plenamente. E você falou assim, né, de ter alguém realmente de suporte, de apoio, cara. Eu lembro de uma cena, um videozinho assim gravado meio de cima, o Chris trocando uma ideia com você logo antes de você entrar na plataforma lá em Portugal, cara. É, Né? E eu lembro depois de você fazer o comentário de como aquilo é importante. Né? Eu lembro do Sandy também, uma vez quando a gente. Bom, a única vez que eu fui para o Mundial, né, na Itália, e o Sandy estava super nervoso, ele pediu lá para dar uma soltada nas costas dele, e ele estava assim, nos cascos, né? Como se diz lá no sul, né? Me corrijam os gaúchos de plantão, por favor, se eu estiver errado, mas estava na ponta dos cascos ali, né? E eu virei para ele e falei, cara, vai lá e faz o que tu sabe fazer, nem mais nem menos, né? E eu não sabia outra coisa para falar para ele, mas ele falou, Claudio, isso que você me falou para mim foi o suficiente, cara. é. Sabe?
Porque assim, foca numa coisa só, que é o que eu sei fazer. Ou seja, né, aquela honestidade do esporte individual, e acho que o Caramba Esporte é extremamente sincero com isso. Você faz o que você treinou, né? Você não consegue fazer muito a mais nem muito a menos. Uhum. Né? E é o que a gente faz para nossa cabeça também quando está treinando. Né? Então, eu também passei por muitos altos e baixos mentais aí, o Cris sabe bem disso. Ah, cara, a cabeça não tá boa, esquece, e também, foi o mesmo caminho que você, Léo, dei volta, dei volta, dei volta, e acabou que justamente o que eu mais estava fugindo, que era o Caramba Esporte, acabou sendo a minha melhor ferramenta É. de terapia mental. Uhum. Acabou sendo a mesma coisa. Deixa eu fazer um apêndice aqui, mandar um abraço aqui pro Thiago Figueira, lá de Cara, Nova. eu ia falar dele agora. Eu Ah, ia pedir um parênteses aqui para falar desse rapaz aí. Eu acho então que fala. eu acho que merecia até uma, se ele estiver aqui ainda, eu acho que merecia até uma live com ele, sabe? Aqui, ele Sim. fazer parte dessa live aqui dos 10 anos do Gravel Esporte no Brasil. Porque, cara, eu sinto até. Essa semana eu falei com ele, falou, eu quero te ver em cima da plataforma ainda. Eu quero te ver, eu preciso te ver mais uma vez em cima da plataforma ali, sabe? Porque ele foi um parceiro meu ali, cara, nesse início do Carabel Esporte, que, porra, tu não faz ideia. Porque ele como pessoa é espetacular, ele como profissional, cara, é um cara muito, mas muito fora da curva, sabe? É muito fora da curva. Ele é visionário demais, sabe? Visionário demais, 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 demais. E quando ele saiu ali da federação, pô, eu senti muito, eu senti muito. Eu queria até, eu falei, porra, eu não sei se eu consigo continuar levando a federação assim, sem ele, porque é um ponto de apoio, porra, gigantesco, sabe? Gigantesco. Ele é uma pessoa excepcional e um profissional excepcional. E vai voltar para o meu esporte, a gente vai ver só. Dependendo de mim, também Ele tá volta. aí ainda, ele tá aí ainda. Ele vai voltar para o meu Cara, esporte. o Tiagão me levou lá para Nova Friburgo no meio da pandemia. Cara, eu fui no busão daqui para o Rio, depois do Rio até Nova ali também. Não tinha nenhum ProGrade lá. Eu estava fabricando só aqueles de 12 quilos ainda, né, os marronzinhos. Levei um par de 12 dentro da minha mochila, que todo mundo achou que eu estava levando peça de motor, né, quando eu trocava de ônibus ali. Cara, eu cheguei esbagaçado, a gente fez um baita curso legal ali. Tem alguns atletas que tiveram o primeiro contato lá, eu lembro do Marcelo Spinelli e tal. E o Thiago E é quem um que cara levou, que. né, cara? É, Ele que ele juntou essa galera, né? foi um baita curso legal ali, teve muita gente boa naquele curso lá. E o Thiagão foi um cara que, assim, meu, ele abraçou o Carabel Esporte ali, comprou um jogo completo, mudou toda a estratégia dele de trabalho. E a gente sente falta tua, viu, Thiagão? A gente sente falta pra caramba, cara. O Então, tá, movimento que era fica do esporte convidado no Rio de Janeiro é por causa dele, tá? Por causa dele. Então, assim, carinho. 90%, tá? Então é isso. Fica aqui até também meu agradecimento a ele ali e o reconhecimento pelo que ele fez aqui Né? no esporte, né? A E, Paty tá falando que eu estraguei a surpresa, que ela ia entregar um certificado de terapeuta pro Cris lá em Brasília. Que ele mas tem spoiler. isso que a gente estava falando antes, ô Cláudio, de você chegar e dar uma palavra de incentivo, às vezes, para um ou para outro, cara, isso é tão importante, cara, porque eu só estou no esporte hoje porque o Sandy me mandou aquela mensagem, quando ele arbitrou minha prova. Legal. Então, assim, aquilo foi fundamental para eu me engajar ali dentro. Então, por isso que eu faço questão até hoje, cara, tem alguém que eu vi ali no story, algum movimento, alguma coisa, cara, eu faço questão de comentar, sabe, para de certa forma aquilo ali estimular até hoje acho que nunca desanimou ninguém, porque ninguém nunca, todo mundo sempre agradeceu muito, sabe? Mas eu faço questão de chegar e dar um toque, ou cumprimentar, ou dar um toque, dar uma ideia na técnica, isso, aquilo. E, cara, isso ajuda Legal. bastante, cara. Você chegar antes de uma prova, como você fez com o Sandy, como o Cris fez comigo, pô, aquele vídeo, aquela foto, tá aqui no meu celular até hoje e não vai sair nunca, entendeu? Porque foi um momento Pô, muito legal. marcante. E todo mundo que vê aquilo ali, que viu aquela foto na época, o que vê de vez em quando eu coloco ali, vem comentar, principalmente a atleta dele, né, cara? Porra, Nicole, com certeza, tem esse mesmo reconhecimento, o Sandy, enfim, todo mundo, cara, todo mundo. Porque acho que é mais forte que ele, sabe? Esse carinho, essa ajuda.
ele antecipa, ele já sabe que o ser humano precisa disso, sabe? Então ele vem e ajuda a gente dessa forma, sabe? E isso, porra, pesa demais, sabe? É muito legal, muito importante. Então, quem já treina há algum tempo, eu acho que, cara, é obrigação você chegar e apoiar alguém que está chegando e incentivar, né? E não só quem está chegando, mas quem já está ali numa batida há um tempo, porque, como a gente falou aqui, tem altos e baixos, né, cara? Então, às vezes, naquele momento, era só aquela palavrinha ali que você precisava, sabe? Ouvir para dar continuidade e continuar nessa, nessa família que a gente formou, né, cara? É isso aí, na família da chaleira. E olha só que legal, o Tiagão tá falando ali, ó. Entrei na live na hora certa. Eu desanimei justamente porque a cabeça não estava boa, muitas mudanças profissionais. Então, Tiago, já que você entrou na hora certa, eu só posso te falar o que o chefe Jacan falaria. Mexe subundo, tá? Bora voltar, tio. Tá? Vamos bater essas chaleiras aí, tá? Agora o Edi tá te sacaneando. Léo, o que você quer ser quando crescer? Ah, cara, eu quero ter uma barba igual a dele, pô. Pelo amor de Deus, não consigo, cara. Pô, pra ficar bonito igual a ele ali, cara. Careca, eu não sei se vai dar, mas, pô, aquela barba que tinha que ter, cara, tinha que ter. A A careca a gente careca é não mais resolve, fácil. então. A careca é mais fácil de resolver. Agora a barba tá difícil, cara, tá difícil. Penteadinha assim, alinhada, né? Pô. Né? Deve ter um kit ZZ Top por aí pra ficar com... É engraçado, cara, é engraçado que quando eu tô com algum aluno meu comentando, falando sobre alguém, pô, no Falcão brasileiro, né? Quando eu tô com algum aluno falando sobre o Querobel, Puta, desculpa, mas Falcon, cara, até é muito velho isso, ô Cris. Retrato, Falcon, pô. mas é aquilo, é uma galera Tem fala isso. idade, cara. Não, Acho que eu geralmente nunca assim, tive a um Falcon. galera perto dos 60 comenta muito isso, que ele comentou, né? É isso aí. Pois Agora, é. Eu e o Cris temos a mesma idade. Acho que ele é uns 6 meses mais novo que eu, acho. mas aí quando eu tô conversando com algum aluno, alguma coisa, falando do Querobel, falando de alguém do Querobel, falando, não, porque tem um careca, não sei o que, sei que lá. Aí quando eu vou falar alguém, pô, tem um amigo meu do Querobel, eu falo, o careca? Eu falei, foi o careca, mas é o outro careca. Eu, que é todo careca, pô, é você careca, é Rafael careca, é o Sandy careca, o Ed aí tá careca, é todo mundo careca, cara, o Cris, O pô, Rafa é careca. careca mostrada, O todo mundo careca. Nedio é careca. Tudo, O cara. Guto já teve fase careca, o Neto já teve fase careca também. É, Todo mundo tem um com cabelo ali, cara. Não tem um cabelo. para evaporar melhor o suor, cara. É a estratégia de competição. Inclusive, se você raspar o seu para Brasília, eu acho que você bota mais umas 10 repetições lá, viu? Fácil. Vou Tá? tentar, hein? Vou Vamos tentar. combinar, inclusive, vamos fazer uma foto coletiva, tá? A gente pode colocar um careca, um cabeludo, um careca, um cabeludo, um careca, um cabeludo, tá? Eu acho que dá para englobar todas as pessoas, Ah, tá? Inclusive, vão ter que ter mulheres no meio para dar conta de tanto careca que vai ter para tirar foto lá. Mas, cara, vai que isso é uma curiosidade, né? Lá atrás, ainda, nos tempos de Steve Cotter, tinha um padrão na época que era careca de cavanhaque, cara. Era eu, o Cris, mais um ator que andava. O pessoal falava, qual que é o padrão? A gente falava que era o padrão IKFF, era careca de cavanhaque na época. Hoje, se eu ficar de cavanhaque, parece que eu só tô de bigode, porque agora tá tudo branco, então deixa o resto da barba aqui também pra dar uma melhorada no visual. contraste ali, né? Opa, a Paty está falando que a luz não vai ficar boa nessa foto. Nós vamos passar base aqui para não refletir, fica tranquilo. Fotógrafo que se vira lá, pô, dá teu jeito. Não, dá seus pulos mesmo, né? Se vira. Boa, Léo. Ô, Léo, eu queria que você falasse um pouco, cara, que eu acho que eu já sei de onde que vem, mas como é que você desenvolveu essa pegada do Kettlebell Flow, cara? Porque você sabe que tem mentorado meu, cara, que te segue, que aplica o que você mostra. Eu aplico o que você mostra, até te zoei lá, falar, chupa, Léo. A menina com kettlebell vermelho tem 6 quilos, aquilo não tem 32, são 6. É de alumínio, aquilo é de 6. Ninguém precisa E o saber, né? Cris uma vez pegou achando que era de 32, levantou assim, ele falou, bah, mas que é isso? Eu falei, de alumínio ali. Ah, mas tu é um fresco mesmo, não? Muito mais forte que ele. Ele não conseguiu segurar. E como é que você desenvolveu essa pegada? Como é que tá indo essa história do Kettlebell Flow? Conta aí pra galera. Cara, eu acho que tudo são pontos da nossa vida ali que em algum momento eles vão se conectando, esses pontos, né, cara? Então eu fiquei por quase 12 anos trabalhando com Pilates, né? Eu, antes de me formar, já tinha aberto ali o meu estúdio de Pilates, porque a Michelle, minha esposa, ela é fisioterapeuta, osteopata, e
Então ela já era formada já, então ela ficou como responsável técnica ali do espaço e do estúdio, e a gente abriu isso antes mesmo de eu me formar, né? E assim que eu entrei, logo depois que eu entrei, eu saí do ambiente da musculação, da sala de musculação, né? E naquela época, cara, 2006, 2008 ali, a gente tinha muito preconceito com o movimento dentro da sala de musculação, né? Tinha academia que proibia você fazer um movimento, proibia, você não podia fazer. Pô, perna, Sim, esquece, não vai fazer um deadlift, ali, não pode, é proibido fazer. fazer um Então, lanche não podia fazer. tinha muito preconceito com o movimento. E no Pilates você nunca teve isso, né? No Pilates você eu costumo falar, é uma folha em branco e você desenha o que você quiser, cara. Você se movimenta do jeito que você quiser, sabe? Do jeito que o seu corpo precisa, do jeito que ele pede, do jeito que ele consegue, sabe? Não tem esse preconceito. Então é você e mais 3, 4 alunos ali dentro e, cara, sem preconceito com o movimento. Então a minha formação, ela veio em cima do movimento, com liberdade, sabe? Sem restrição. E na pandemia, quando chegou a pandemia, ali em 2020, eu ainda passei um ano com o estúdio aberto, mas eu já me via, um pouco antes da pandemia, na necessidade de fazer uma transição profissional. Eu já queria fazer essa transição. E quando entrou a pandemia, eu estava em casa, eu e o meu Carobel, e aí comecei a fazer essas certificações e me envolver com outros movimentos com o Carobel, porque estava eu na minha sala de casa com ele, então era ele que eu tinha para usar. Eu comecei a tentar pensar em coisas diferentes que eu podia fazer com o Carobel, assim como eu fazia dentro do Pilates. Então, assim, eu tive aluno de Pilates especificamente durante 12 anos, e ela falava assim, pô, 12 anos depois você consegue fazer um exercício que eu nunca fiz na vida. Então, eu sempre tive esse negócio na cabeça de, pô, de quantas maneiras diferentes eu consigo fazer o mesmo movimento. Eu sempre pensei, eu sempre fui dormir pensando no movimento diferente que eu podia fazer no dia seguinte, sabe? Acho que era uma das coisas que atrapalha meu sono é isso, sabe? A cabeça sempre pensando em alguma coisa diferente, né, cara? Você E assim, o vai acabar meu. ficando careca, assim, viu? Toma cuidado. Pois é. E o meu. Acho que eu posso chamar de. Vamos chamar de destaque, não é sucesso não. O destaque no Pilates era justamente isso. Você manter alunos durante 12 anos, cara, você tem que fazer uma coisa diferente. Tá? Não é ficando na mesmice, né? Então, eu só fui nesse meio, nesse ponto, né, nessa interseção ali do Pilates para o Kettlebell, eu só transferi toda essa base que eu tinha dentro do Pilates para o Kettlebell. É por isso que você vê tanto movimento diferente meu com o Kettlebell, porque eu continuo pensando em fazer movimentos diferentes. Eu só mudei a ferramenta. E assim, eu não penso única e exclusivamente no Kettlebell. Pô, que exercício que tem com o Kettlebell? Eu não penso nele para fazer movimento. Eu penso no corpo. A melhor ferramenta de movimento que você tem, a principal é o teu corpo. A segunda melhor é o kettlebell. Não tem discussão isso. Com o seu corpo você consegue fazer um baita do treino. Agora, em cima dessas possibilidades de movimento que a gente tem, como que eu consigo encaixar o kettlebell nele? Tá? Pô, o Thiago brincava com o kettlebell também. As possibilidades de movimento que a gente tem com o corpo são infinitas, cara, infinitas. Porque a gente fica muito limitado em planos e eixos, né? Só que entre um plano e um eixo, entre eles dois, olha a quantidade de movimento que eu tenho. É muita coisa, cara, é muita coisa. Então fica fácil você construir movimento com o kettlebell. Se você tem isso como base, o corpo como principal ferramenta. E aí foi uma coisa natural, cara. Essa transição foi natural. Eu só não sabia que o Kettlebell ia ganhar um protagonismo tão grande assim na minha vida, sabe? Porque hoje eu acho que é quase que uma identidade, né? A pessoa olha para mim e vê Kettlebell. Tem gente que fala assim, pô, ó, o Kettlebell chegando, é o Kettlebell, né? Nem Kettlebell, nem o Léo, é o Kettlebell, entendeu? De tão talvez bitolado, não sei se é essa a palavra, mas de tão engajada que eu fiquei na proposta ali, né? E comecei a desenvolver um trabalho em cima disso. E aí, cara, é difícil, cara, você ver, pelo menos a nível nacional, as coisas que a gente faz, assim, porque você faz muito bem também com o Carabel, que o Thiago faz com o Carabel, essa coisa de explorar a ferramenta ao máximo, não ficar só naquele básico que a gente já tem desde os anos 2000 ali com o Carabel, pô. Pô, TGO e swing todo mundo tá cansado de saber. Agora, pô, mais de 20 variações de swing você consegue fazer? Pô, existe, cara, entendeu? Então é só a gente não tem embasamento
científico ali muito pesado em cima do kettlebell, da ferramenta, mas a gente consegue, numa base biomecânica já muito consolidada, pautar o nosso treinamento com o kettlebell, por mais diferente que ele seja, sabe? Então, pô, princípio de variabilidade, enfim, a gente consegue montar muita coisa. E foi assim que o Kettlebell Flow nasceu, sabe? Nessa necessidade de transição da minha carreira e dessa capacidade que eu sempre tive de tentar associar todo e qualquer assunto à minha maneira de colocar o trabalho, tá? Porque, pô, eu pego ideias do Taleb para colocar em cima do meu treinamento, sabe? E é isso. Eu acho que a educação física não se resume só à educação física, né? Eu acho que toda área tem alguma coisa a acrescentar na sua área. E é mais ou menos por aí, né? Essa identidade com o Carabel é engraçado, né? Porque assim como você começa a estudar mercado financeiro, por exemplo, você não precisa falar para ninguém que você está estudando mercado financeiro. Todo mundo já sabe, porque você não para de falar isso, cara. Eu já comecei. A Michelle não aguenta mais ouvir falar sobre isso. Mas com o Carobel é a mesma coisa. Você não precisa saber, não precisa me conhecer ali, não precisa eu falar que eu gosto muito do Carobel. Você olha o meu Instagram, você me vê ali com o Carobel, você já sabe disso, porque eu tô com ele em qualquer lugar. Eu tô hoje com mais de 50 peças de Carobel, sabe, cara, dos mais diferentes tipos. Então, assim, é isso, cara. Virou um estilo de vida, talvez, né? Para mim, Uhum. essa ferramenta, sabe? E tem muita coisa ainda para sair com o Kettlebell, né? Tem O que eu muito. tenho hoje não é nem 10% do que a gente do que tá no papel e saindo, né? E tem muita coisa por trás me ajudando nisso também, né? E, cara, eu vou fazer mais um apêndice aqui. Eu vim das artes marciais, né? E eu me identifiquei muito com a arte marcial russa, que foi o que acabou me levando para o Kettlebell. A gente trouxe um cara uma vez, o Sergei Kolyuchenko, que esse cara é um general do exército russo, né? Ele é literalmente um general da KGB. KGB é o Comitê Termostat Vigilante, que não a minha Uhum. KGB, né? E ele passou lá, a gente fechou uma pousada no interior de São Paulo, em Socorro, só com um instrutor de arte marcial. Era uma bobinha que tinha lá, né? Tinha cara de Forças Armadas, tinha um grupo de interventor, policial, gafa, enfim. E esse cara passou o treino pra gente com peso corporal, bastão de madeira e toquinho de madeira. Ponto. Foram 4 dias nisso, cara, né? E depois, quando a gente estava em São Paulo, ele veio na minha casa, aquele monte de kettlebell ali na sala, ele pegou e mostrou mais uma cacetada de coisas que daria para fazer com kettlebell. Uma delas, ele mandou um vídeo depois, né? Ele lá na casa dele na Rússia, ele põe o kettlebell de 24 quilos aqui, fica sustentando aqui assim, 15 minutos no vídeo. Você só vê que não está em pausa, porque de vez em quando ele dá uma mexidinha para ajustar o corpo e passa um filhote de urso por trás dele na neve, né? E assim, a gente começou a treinar com tudo, com bastão, com kettlebell, com corrente, com tronco de madeira. Uma hora ele virou e falou: para, escolhe uma coisa só para treinar, porque é possibilidade demais. E a gente começou a sacar isso que já está no teu discurso. Quanto mais simples a ferramenta, mais ela valoriza o corpo, né? Você pega um kettlebell, um toco de madeira, sabe? Um bastão, um pedaço de barbante, cara, o que você consegue criar com isso, pensando a partir do corpo humano, Uhum. e a ferramenta como uma extensão do corpo humano, é um negócio absurdo. Agora você vai para uma cadeira extensora, bicho, de joelho, ela só estende. Então o que você tem para fazer? E quem usar de um jeito diferente vai cair no memes da educação física, vai virar piada, É, é. né? E ninguém para ver que muitas vezes a pessoa está fazendo um movimento que para ela faz sentido, no esporte dela, na vida dela, na vivência dela. E desculpa, mas dane-se a máquina. A máquina foi construída por um serralheiro, não por um professor de educação física, né? E, cara, teu discurso eu acho lindo porque é exatamente o que eu defendo. Para, senta, cria. E eu acredito que você também, mas eu sou criticado diariamente na internet por gente falando isso daí, com certeza vai estourar a coluna, né? Com certeza vai estourar uma hernia, com certeza vai arrebentar o ombro, né? O último que veio discutir comigo, eu falei: cara, então faz o seguinte, me manda um estudo provando que o que eu estou fazendo vai estourar a lombar. O cara me responde assim: então se você já estudou tanto, manda você o estudo. Eu falei: tá bom, me dá teu e-mail, eu vou te mandar minha dissertação do mestrado. Eu vou te, né? E o cara: não vou perder meu tempo com isso. Então, você sente esse preconceito todo também, Léo?
Eu sinto, é, mas eu acho que o grande lance é o seguinte, né, cara? Você, antes de pensar que o movimento pode te machucar, pode te lesionar, eu acho que você tem que pensar em se movimentar. Porque a falta do Sim. movimento vai te machucar muito mais, entendeu? Eu prefiro curar alguém que se mexeu demais do que curar alguém que tá com uma artéria entupida. Se você não tem repertório motor, cara, ou se você tem poucas saídas para realizar uma determinada tarefa, de repente você não tem nenhuma, cara. Então, assim, a variabilidade eu acho que é o segredo para a saúde do corpo, sabe? Você saber fazer coisas, uma mesma tarefa de diferentes maneiras, é fundamental. Porque se você só tem uma saída para aquilo ali, pode Cansou, ser que um dia você não tenha nenhuma. cansou, Se por algum lascou. motivo. É, entendeu? Então, eu não sei. Eu já vi muito mais preconceito com o movimento do que hoje, tá? E as respostas que eu tenho, hoje em dia, elas são mais positivas do que negativas, tá? A galera com muito mais... Por incrível que pareça, quando o olhar é meio torto, é muito mais de quem tá próximo ali, quem conhece, do que quem não... Quem tá distante de mim, sabe? Deixa eu explicar melhor. Eu tenho muito aluno de terceira idade, né? E a terceira idade, no geral, tem um preconceito muito grande com o movimento, né? Eu não sei se foi a construção da medicina que fez isso na cabeça deles, porque o médico fala para ele, ó, não faz isso, isso e aquilo, senão você vai se prejudicar. Tem aluno que eu não mexo na perna dele, cara, porque o médico falou, botou na cabeça dele que ele poderia se machucar se ele descesse, se ele agachasse, tá? Então eu falei, eu não quero essa responsabilidade para mim. Se você não quer, filho, não sou eu que vou fazer, entendeu? Mas assuma a sua responsabilidade, tá? Pô, isso aqui tá difícil. Você buscou isso, cara, entendeu? Agora, deixa eu só voltar aqui, cortar o assunto, só para voltar uma mensagem aqui, né? Do, da dona patroa ali, né? Falando que é sempre melhor do que se propõe a fazer. E, cara, eu tenho um exemplo aqui dentro de casa, sabe? Que é uma das melhores profissionais, aí eu não estou nem falando de uma área específica, né? Eu acho que tem que ser uma característica geral, né? Quando você se propõe uma coisa, você tem que levá-la muito, muito a sério ali, né? Sim. E eu tenho dentro de casa um exemplo desse, que é a melhor profissional que eu conheço no mundo, sabe? De se dedicar e querer ser o melhor. Então é como se eu me sinto envergonhado se eu não me proponho a dar um pouco mais dentro da minha profissão ali, né? Então eu acho que é isso. O ambiente te influencia muito, né? Então se você tem pessoas por perto que valorizam isso, não tem muito por onde fugir. Você vai acabar indo por ali também, né? Cara, olha como é louco. O que você acabou de falar, eu me sentiria envergonhado de não me dedicar. O JP falou uma frase ontem que é exatamente a mesma coisa de outro jeito. Ele falou: bom é inimigo do ótimo. Eu não quero ser bom, eu quero ser ótimo. Muito legal, cara. Deixa eu aproveitar também, tem outro elogio para você aqui, ó. Além da doutora Michele Costa, né, que Eu, Michele não é porque você é esposa do eu Léo, não. poderia dizer que não vale, mas é o elogio que mais vale, né? Que mais conta, né? Pô, não, eu concordo, meu. O cara é top demais, meu. O Leozão aí é top demais. Eu também acho que o cara é demais. Ó, nosso amigo Thiago Figueira, ó, Léo, bruxo do Kettlebell. O Rafa Andrade sabe muito. Lu Loureiro, Léo Mello, igual a Kettlebell Flow. E o Cris, ó, sensacional. Léo é um dos atletas mais bem preparados fisicamente que eu já conheci. Um dos maiores exemplos foi no Mundial da Polônia esse ano. Fez 2 maratonas, uma de One Arm Long Cycle e outra de Jerk, com 32, no intervalo em torno de 1 hora. Como é que foi estar inteiro, mais ou menos em 1 hora, para fazer 2 maratonas elite, Léo? Conta aí, cara. Então, assim, foi o que eu falei ali, né? Esse ano eu tava mas muito bem de tudo, cara. Tava muito bem de tudo. Eu tava, depois do Sul-Americano de Santiago, virou uma chave na minha cabeça que o negócio, cara, foi só ladeira acima, sabe? Eu fui pesado nos treinos ali. E era para eu ter ido para o Mundial da Polônia numa prova de snatch clássica, com 24 quilos, e a meia maratona ao álcool 32 quilos. E na hora que eu paguei a inscrição e mandei, retornou uma resposta Não pode. falando que não poderia fazer uma 32 mais 24.
E aí deu-se ali a opção de você fazer, de escolher uma outra modalidade. Mas seria ou as duas 24 ou as duas 32. Sim. E eu não queria descer a minha maratona para 24, porque eu já tinha. Eu já ganhei o Mundial ali, então eu queria alguma coisa a mais, né? O Mundial no Uhum. 24 vezes eu já tinha feito lá em Portugal. Então eu falei, agora eu quero 32 quilos. Eu tinha outros objetivos, como o Master of Sport, eu queria pegar aquilo dali. Então, cara, duas peças com 32, esquece, não tinha como eu fazer aquilo. Um talk ou um biatlo, esquece. E os net clássico com 32 não tem essa prova. Então a minha outra opção que eu tive era escolher uma outra maratona, minha maratona com 32 quilos. E, cara, sofre ali durante 2 horas, mas depois eu falei, cara, é o que tem para hoje, vamos embora. Ou é ou não é. E Uhum. como geralmente a gente tinha uma ordem de prova, vinha o walk, jerk, depois o snatch, eu falei, cara, eu vou focar no meu walk Uau. ali, e no jerk a gente vai com o que dá, cara. A gente vai com o que Uhum. dá. E isso faltava um mês, né, para o campeonato, né? Então eu mudei para o jerk faltando um mês. E, cara, eu caí para dentro dos treinos, caí para dentro dos treinos. Tava pesado, mas eu não deixei de fazer 1 minuto da planilha. Aquilo ali para mim Uhum. foi, cara, é normal, cara, você um dia ou outro que não tá bem, não tá muito disposto, tá cansado, tá aqui, não tá não sei o quê. Pô, uma bateriazinha ficou de lado, ou pô, tu diminui um pouquinho o pace aqui, faz aqui. Cara, nessa preparação, eu não deixei de fazer 1 minuto, eu não deixei de cumprir uma coisinha ali, cara. Mas é isso, Não. a mente estava muito alinhada com aquilo. E aí, faltou no mês, eu falei, vamos embora, vamos no que dá. E aí, durante esse um mês de preparação, eu comecei a ver que o negócio estava fluindo. O jerk estava fluindo também. E aí eu estava indo para um pace de 14, 15 no jerk. E, cara, sendo uma segunda prova, sabe? E eu tava treinando com 10 minutos de intervalo. Eu acabava o treino de walk, eu dava 10 minutos e ia pro treino de jerk. Então eu tava Uhum. conseguindo performar 14, 15, quase que em seguida, sabe? E Cansado já, né? já, amor, eu falei, cara, mas o negócio tá indo. Aí eu já comecei a pensar que não seria, eu não ia fazer só por fazer, né? Falei, dá pra ser alguma coisa competitiva aqui. E sem contar que eu era o único da categoria de 74 quilos. Ou seja, eu subi para competir com os outros caras, sabe? Pessoal, Com a galera de não foi, 87 foi pra e um brigar ou aí outro de com o pessoal mais 87 pesado. mais que desceu, sabe? Então eu Nossa, tava só com os pesos pesados, cara, entendeu? Eu falei, tava cara, amassada a prova e, ali, né? cara, e assim, a cabeça tava, dane-se, pô, vambora, cara. É o que tem, vambora. Não dá pra ficar lamentando, cara, entendeu? Não, E a aí, água de maré salgada no mundo inteiro mesmo, pois vambora, né? é, cara, então vambora. E esse excesso de confiança estava presente em mim, sabe? Só que aí quando chegou na sexta-feira, eu ia viajar na segunda, ou domingo ou segunda, que era o voo, não lembro. Mas na sexta-feira, faltava uma semana para começar a competição, o flight saiu, as baterias saíram. E aí, porra, olha que legal, cara. Uhum. Pra te testar mesmo, né, cara? A prova de walk, a minha, era a última do dia. E o Just vinha logo antes do walk. Assim, mudou completamente o cenário, cara. Mudou completamente o cenário. Eu estava muito preparado para o walk jerk. E botaram o jerk e o walk, sabe? E aí aquilo ali, cara. E a minha principal prova era o walk, sabe? Apesar de eu já saber que não ia dar uma. Ser o que eu gostaria. Porque, pô, o Olé desceu para a categoria. Então, assim, porra, tinha um Sandy, tinha um outro cara. Eu falei, cara, eu já estava me colocando no meu lugar ali. Mas, cara, era a minha principal prova. Eu comecei a focar muito no Master of Sport, pegar aquelas 310 repetições e só isso. Dane-se o resto. E aí eu fui decidido a não fazer nenhum jerk. Eu falei, bom, não vou fazer o jerk. Eu estou aqui treinando há um tempo, desde o Sul-Americano, para conseguir meus objetivos aqui no Alck, que é para ele que eu vou. E, porra, sei lá, 3 dias com o Cris lá falando, não vou fazer, vou fazer, não vou fazer, vou fazer, não vou fazer. E aí decidi no domingo fazer aquilo ali. Tá? E eu falei, vamos embora. Eu diminui minhas expectativas do Alck, comecei a reorganizar, reprogramar as coisas na minha cabeça. Eu falei, eu vou no jerk até um certo ponto ali, até eu ver que está garantido alguma coisa ali, um terceiro lugar pelo menos, que eu sabia que seria possível. Então eu fui bem leve, bem solto na prova. Quando deu 22 minutos ali, que estava garantido já o terceiro lugar, eu larguei o querobel para me poupar para outra prova ali. Só que
Porque eu já conhecia o inglês e o espanhol que estava no Jerk. E os caras tinham ido para 500 e pouco, né, esse ano aí. Né? Eu falei, pô, aquilo ali não tem como. Então eu já tinha me conformado com o terceiro lugar. Só que, pô, o Uhum. inglês, cara, tava morrendo, filho. Quando eu larguei o kettlebell, que eu fui para arquibancada, o cara largou o kettlebell também. E não chegou perto do que eu faria se eu tivesse terminado a prova. Então, assim, o Entendi. segundo lugar eu poderia alcançar ali, sabe? E eu conversando com o espanhol depois, ele falou, cara, durante a prova eu tava vendo um teto preto ali, sabe, não sei o quê. Então, era um cara que também tava sofrendo. Então, eu podia apertar um pouco o cara também, sabe? Só que eu tava tão cego. Para o Guto falando na arquibancada comigo, eu não tava vendo. O Cris vinha falar na assistência. Eu não tava nem dando ouvidos, porque eu tava muito conformado já com aquele terceiro ali para me poupar da prova. Uhum. Então, eu me fechei naquilo ali, sabe? E foi um erro meu ali não me reprogramar durante a prova, né? Porque tem esse lance ali, você consegue ser. Às vezes você precisa mudar a tua estratégia durante a prova, não só momentos antes de subir na plataforma, né? Mas eu não fiz isso. E aí fui para o álcool depois, com 1 hora de intervalo, estava confiante demais, demais, demais para uma boa prova, tá? Para uma boa prova. E dava para ver ali na espera, eu com o Guto, com o Sandy, o Cris ali também, a minha animação, a minha euforia com aquilo ali, a minha confiança, que talvez tenha até atrapalhado um pouco, tá? Para a performance que eu tive no OALC. Isso foi um aprendizado para mim, tá? Eu me coloquei ali um pouco no meu lugar depois, eu falei, cara, você veio de uma prova de jerk, cara, e que não era o programado. Você devia entrar na prova de walk com uma outra cabeça. Eu fui na intensidade que eu estava como se fosse o walk, que se eu tivesse feito no walk antes, sabe? Eu Uhum. não reorganizei aquilo dali. E aquilo foi minando, minando, minando. E a peça também, por ser diferente. Tudo bem que era diferente para todo mundo, não é só para mim, né? Mas a peça, por ser diferente, ela começou a tritar diferente na minha mão, começou a abrir uma bolha aqui, e com uns, eu não lembro se foi quase 15 minutos de prova, talvez, ah, aquele atrito, eu tive uma ação reflexa ali de tirar a mão, e foi quando eu perdi o kettlebell ali, sabe? E aí acabou a prova ali pra mim. Só que, cara, eu tava bem demais pra aquele campeonato lá, sabe? E foi, porra, um baita de um aprendizado aquilo ali. Uma vez eu coloquei postei que o Quero, não tem, o Querobel tinha ganho de mim, e veio o Edu, né? O Edu Prado, que é um cara que eu tenho um carinho enorme, para mim é um dos principais nomes que a gente tem no Querobel Esporte aqui no Brasil. Ele Baita, falou, cara. cara, no Querobel aqui tu não perde, cara, tu só aprende. E desde então eu tenho isso para mim, sabe? Tudo que tem acontecido é a construção da tua maturidade ali como atleta, né? E não deixa de ser como pessoa também. Então, foi um baita no aprendizado aquele Mundial. E tanto na metodologia de treino, tá? Porque o que eu consegui traçar junto com o Chris ali foi muito bom, foi muito bom. O Chris foi muito preciso nas variáveis, em ajustar aquelas variáveis ali, tá? E eu fui muito preciso em colocar aquilo ali em prática, tá? Então esse trabalho em conjunto foi sensacional, sabe? Foi sensacional. Legal, cara, bacana. Pois é, não é imprevisibilidade, né? Eu escutei algum comentário que a organização lá do Mundial inverteu algumas ordens de prova para tentar segurar mais público também, né? Por Uhum. exemplo, colocar cargas mais leves antes, e o Elite depois, peso vazio ginásio e tal, algumas coisas aí. Mas é o tipo de coisa que é bom saber um mês antes, né? Tá. Então é complicado, cara. E olha, parabéns pelo aprendizado, cara. E parabéns por ter chegado lá e por ter encarado. Tá? E eu não faria diferente. Tá? Se eu tivesse no teu lugar, eu acredito que eu me preservaria para a segunda prova também. E agora, assim, cara, pegar um kettlebell diferente, a gente realmente está sujeito e vai apoiar num lugar diferente. A pele não está habituada, vai acontecer. A gente já sabe Cara, disso, né? normal. Normal, irmãos. Tá mais do que de parabéns, cara, para encarar, só por ter se proposto a encarar duas meia maratona com elite, eu fico sem palavras. Tá? Eu fico sem palavras, né? Porque eu já passei pela experiência de fazer uma e é uma coisa extremamente desgastante. Então tá mais do que de parabéns, Léo. Tá? Cara, já faz tempo que eu sou teu fã, mais um pouquinho agora, mais ainda. Tá? Deixa eu só fazer um comentário. A gente estava falando de movimento ali, do pessoal que tem medo de machucar a coluna com o kettlebell. O Gustavo TJC está falando que ele
tá tentando ferrar a coluna dele até hoje, já faz mais de uma década, Que não não conseguiu. consegue, né? Continua aí, Cara, tenho certeza que não vai conseguir. esse cara, mano, esse cara, ele vai estar lá no Sul-Americano também, tá? Ah, Ele e a legal. Luísa lá. É. E é um outro que, cara, o movimento faz muito parte da vida dele também, né? Ele veio da ginástica olímpica também, então ele tem uma condição Legal. corporal muito boa e tem essa facilidade de introduzir essas ferramentas, incorporar ela no sistema de treinamento, né, físico. E tá comigo aí viciado aí no Kettlebell Flow, tem vários projetinhos para rolar com ele também, voltado para movimentação, principalmente com o Kettlebell, né? E, porra, é outro cara que é para ficar de olho aí, tanto no Kettlebell Esporte como no treinamento com o Kettlebell de uma maneira geral ali, né? Legal. Bacana demais, né? Tá show de bola. Bom, então, em breve a gente tá lá em Brasília, tá na cara do gol agora, né, meu? Isso Tá na mesmo. cara do gol, já vamos armar aí a foto dos carecas e dos não tão carecas, dos que estão, né, a caminho de. E, cara, pô, um prazer gigante falar contigo. Gente, olha, manda pergunta aqui pro Léo, todo mundo. Quem quer saber alguma coisa, pode mandar elogio para esse cara, que é uma referência, tá? Hoje eu indiquei um mentorado meu para te procurar, tá? O Jean Gabriel, que é um cara que está entrando agora, começando a fazer os primeiros treinos de Kettlebell Sport. Desculpa. E eu falei assim, olha, procura o Léo, é um colega que você tem aí no Rio de Janeiro e tudo mais. Ele falou, pô, não, eu sigo o Léo. Pô, eu falei, meu, pode procurar, tá aqui o contato dele, eu tenho certeza que você vai ser bem atendido. Tenho certeza que o cara é um cara extremamente acessível. Ele chegou assim, pô, dá pra perceber que o cara é maneiro, é gente boa mesmo, até pelo conteúdo, do jeito que ele posta, dá pra ver que é um cara do bem, dá pra ver que é um cara super coração e tal. Então, Léo, você é um cara do bem, você transparece isso, cara, e você tá de parabéns. Eu queria aproveitar esse gancho para falar uma coisa que fique, para deixar um recado para todo mundo, assim, para dar uma cutucada, botar a galera para pensar, né? Quando você entrou em contato comigo, faz tempo já isso, cara, eu não lembro quantos anos faz, eu te respondi alguma coisa. Logo que eu te respondi, uma das primeiras coisas que você me falou, pô, não tava nem esperando que você fosse responder para mim, cara. Você lembra dessa conversa? Uhum. Né? E, olha, vou ser sincero, cara, infelizmente eu já escutei muito isso. Muitas pessoas falando, pô, não imaginei que você fosse responder para mim. Falou, por que que você achou que eu não ia responder? Ah, não, porque você é referência, você é autoridade. Eu não me acho referência, cara, eu não me acho autoridade, eu não me acho porcaria nenhuma. Eu só sou um dos primeiros caras, mais nada, por uma questão cronológica, tá? Ó, o Thiago Figueira, ó, falou a mesma coisa, tá? Foram várias pessoas ao longo desses anos aqui. Cara, eu não entendo por que tem gente que se acha mais que os outros que não responde, tá? Então, assim, eu queria deixar um puxão de orelha, porque tem muita gente que se isola de tal maneira que ao invés de criar ponte para facilitar o acesso da galera para o esporte, para o trabalho com a ferramenta que não seja esportivo, que seja um flow, que seja um 3D, que seja um funcional, que seja um hardstyle, acaba criando um muro, né? Uhum. Gente, não importa quem é o primeiro, quem é o mais velho, quem é o mais novo, quantos títulos tem, deixa de ter, se é ouro, se é prata, se não é. Traz a galera pra perto, traz a galera pra junto, seja gente boa, tá? Seja útil na vida das pessoas, tá? Abraça a turma, traz pra perto. Pô, é um ambiente tão bacana, cara, é um Tá. ambiente tão legal. E assim, pra dar porrada, já tem muita gente no mundo, tá? Eu queria de coração, ver o Kettlebell Sport sempre como não só o Kettlebell Sport, mas esse universo do Kettlebell em si como um universo de acolhimento, cara. Tá. Que a gente pudesse sempre ter a galera cada vez mais perto. Então, pô, cara, eu vou te falar que aquela primeira conversa, assim, eu juro, cara, eu peguei o celular e virei pra minha esposa e falei, pô, Ana, de novo, cara, mais um aqui que fala que manda mensagem pra galera, a galera não responde. Eu não entendo por que que o pessoal faz isso, cara. Tá? Sinceramente, eu não entendo. E se esse corte dessa live aqui chegar em alguém, eu espero que a pessoa repense e pare de levantar muro e construa mais pontes. Porque, Tá? porque eu acho que quando a gente consegue criar essa relação de ajuda mútua ali, né? Cara, o negócio, a gente desenvolve tantas coisas
boas ali, né, cara? As trocas que eu já tive com o Thiago Figueira, as trocas que eu tenho com o Gustavo, por exemplo, é, e aí eu digo mais fechado no Quero Dar o Flow ali, cara. Cara, eu não sei, essa humildade, cara, de querer aprender, né, e querer trocar, cara, a gente só tem a ganhar, sabe? Porque eu acho que quanto mais você ensina, mais você aprende, sabe? Sim. E essa troca tem que existir, cara. Quanta coisa que eu já não construí, o Thiago não construiu, o Gustavo não construiu, porque a gente pegou uma informação com um ou outro ali, sabe? E aí, isso dá para expandir para todos os outros, cara. Quanto que eu converso com o Sandy, com você, pô, com o Cris, quantas mensagens já não mandei pro Neto, quanto com o Guto, pô, com todo mundo, cara. Com todo mundo que é mais experiente, mas tem muito mais tempo de bagagem, sabe? Que vai saber te dar uma dica ali, que vai saber te ajudar de alguma maneira. Cara, todos ali sempre foram muito, muito humildes em me ajudar, né? Você, o Cris, o Neto, já enchi o saco do Neto várias vezes também, o Sandy, todo mundo, cara, todo mundo ajuda, sabe? Aí o outro que acabou de entrar ali, o Jefferson, quanto que já não troquei com o Jefferson também, pô, a Luísa e o Gustavo foram lá em Recife, tiveram esse contato com o Jefferson, saíram de lá, mas muito melhores do que entraram, entendeu? Porque, pô, o Jefferson é outro que tem uma humildade absurda e essa... É quase uma necessidade de passar conhecimento para o outro, né, que ele tem. E, cara, isso é fundamental, cara, isso é fundamental. A gente não está aqui para competir, a gente está de certa forma, mas, cara, mas sem se ajudar, cara, todo mundo tem a ganhar, entendeu? Todo mundo tem a ganhar. Né? Humildade sei lá, e paciência. Léo, eu vou tentar fazer um gancho aqui, eu não sei se eu vou ter intelecto para isso, mas deixa eu te perguntar, quando você faz um negócio que você gosta, então você ama Carol Esporte, não ama? Hum? Você não faria isso até de graça? Sim. Então, cara, é por isso que a gente abriu a confederação, cara. É por isso que a confederação é sem fins lucrativos, tá? Para eu pagar boleto, eu faço outra coisa. Eu não dependo da confederação, o Cris não depende. Todos que estão aqui no quadro diretivo, conselheiros, o pessoal que está na frente das federações, então, você, Guto, Jeff, né, ninguém depende das federações, ninguém depende da estruturação do esporte, cara, para ganhar a vida. A gente faz isso porque a gente ama, cara. A Uhum. gente faz isso porque a gente Há gosta. 10 anos, Ah, né? é, na Pelo verdade, menos. 10 anos com Há 10 esporte, pelo né? menos, né? 10 pelo menos, né? E começou antes, cara. E toda hora que aparece gente nova, com ideia nova, a gente se empolga, cara. E a gente continua querendo melhorar, e a gente continua querendo entregar, e a gente continua querendo fazer mais pontes. E eu vou te falar, cara, para mim tá sendo muito legal poder ter esse tempo para parar para conversar. Pô, hoje é a 15ª live já que a gente tá fazendo, cara. Então, puta, eu tô aprendendo pra caceta. Tô aprendendo muita coisa, tô sabendo detalhes pessoais e profissionais de muita gente que não tinha ideia. Tá? E vou te falar, cara, eu sinto. Hoje eu tô arrependido de não ter começado a fazer isso muito lá atrás. Uhum. Tá? Porque eu acredito que eu estaria mais experiente, mais inteligente, mais sábio e já teria conseguido fazer mais coisa já pela confederação, tá? Então, galera, desculpa não ter aberto tanto o canal antes, talvez por questões de vida pessoal, profissional, mas está sempre aberto o canal. Está sempre aberto. É comigo, é com o Cris, é com o Léo, é com o Jeff, com o Neto, com o Sandy, com o Guto, com o JP, cara, com o Juan, com a Nick, com o Brian, tá? É com todo mundo, cara. É com todo mundo. Então pode procurar, pode perguntar, tire suas dúvidas, apareçam, participam, torçam, deem sugestões, façam críticas, tá? E vamos embora, cara. Não é tudo que dá para a gente aceitar, não é tudo que a gente consegue construir, mas quanto mais cabeças conectadas, quanto maior for essa rede neural aí, melhor são os feedbacks que a gente consegue prover, tá? Então, roubei o, roubei o tempo da live aqui, estou um pouquinho para deixar essa reflexão. Ó, Mas eu acho que Tiagão, também é importante, cara. Uma coisa que eu tenho, que eu penso e que eu costumo falar, e com as suas palavras eu sei que agora, eu sei que você pensa nisso também, é
para mim, cara, é muito chato o dinheiro ser impeditivo para muitas pessoas, Sim, tá? Então, principalmente não, mas de maneira geral, o que a gente puder fazer para ajudar os outros e que seja de graça, se isso for necessário, cara, eu acho que tem que ser feito, cara. Tem que ser sim, feito. É, tudo, tudo no mundo se resume a dinheiro, né? O mundo é capitalista, mas acho que nem tudo precisaria se resumir a dinheiro, né? Então, quando a gente pode ajudar com um pouco do conhecimento que a gente tem, eu acho que isso tem que ser feito, tá? E nos torna cada vez mais humanos, né, cara? E eu acho que esse é um dos motivos de cada vez mais a família Carabel Esporte crescer. Porque desde o início, vocês botando a cara a tapa, segurando a bandeira e ajudando os outros de graça e eles até pagando para o negócio acontecer, entendeu? Então, eu acho que esse é um dos principais motivos do Carabel Esporte estar como está hoje, tá? Pela, pela, pelo prazer que vocês têm de ajudar os outros que estão chegando, tá? E que que vocês deem continuidade ou que quando isso passe para aqui, quando isso passar para outras pessoas, que venham com esses mesmos, né, princípios e valores para continuar o esporte crescendo e continuar esse convívio que a gente tem ali dentro do esporte, né? não, vamos embora, cara, depender da gente enquanto tiver inchado e capim, a gente continua trabalhando, tá? Ó, deixa eu ler uns comentários aqui, ó. O do Tiagão Figueira, da comunidade de elite do Quero Ver o Esporte no Brasil, nunca vi nada parecido em outros esportes. Eu vou fazer um comentário que pode ser enviesado, mas, cara, também nunca vi não, viu, Tiagão? Não sei você, Léo, mas muito esporte que eu participei aí é um tal de rasteira pra lá e pra É. cá que não é fácil, cara. Ah, o Jefferson, uma honra tê-los como amigos que o esporte me deu. Jefferson, você não é amigo, você é irmão, cara. Já passou de status de amigo faz tempo, tá? A Lari também tá me elogiando pelas palavras e o B do Ronen aqui, ó. As lives estão agregando muito, principalmente para quem está iniciando no esporte. Estou vendo todas e vários insights estão me surgindo. Legal, Beno. Esse Pô, é um que tá evoluindo pra caramba no esporte, tá evoluindo muito. que legal, cara. Que legal. O Maurão Vieira Guerreiro também está começando agora. Ricardão, tamo junto. Regina Coelho de Mello também, mandando foguinho, aceno. Pô, bacana, gente. Luloreiro, sem palavras, né, Léo? Tu me iniciou no Quero Ver Esporte com base na caridade. Eternamente grata pela oportunidade. Olha que da hora. Pronto, já teve São coisas que ninguém comprovação precisa saber, social ao vivo. são coisas que a gente precisa fazer, mas ninguém precisa saber, entendeu? Ah, cara, tem coisa que assim, a gente não precisa divulgar, mas é legal saber o que acontece. Né, também, é isso, cara. Meu irmãozão, cara, eu vou deixar aberto aqui pra galera colocar mais perguntas, cara. É um prazer gigantesco ter feito essa live, cara. Live extremamente leve, bacana, fluida, agregadora. Tenho um prazer gigantesco de ter você não só como um colega de plataforma, mas também um irmão aí no Rio de Janeiro. Tá? E ah, pô, sem palavras pela admiração que eu tenho por você, cara, pela tua trajetória, pela tua evolução, pela tua mentalidade, cara, pela tua técnica, pelo teu empreendedorismo, mais ainda agora depois dessa live aqui, que eu fiquei sabendo mais coisas que eu não sabia. Então, eu vou deixar aberto para a galera colocar umas perguntas para você e eu queria que você desse esse sprint aqui no nosso final de live, cara. Coloca tuas considerações, manda um recado para a galera aí. O flight é seu, meu amigo. Encerra com chave de ouro. Eu acho que a recíproca é total verdadeira, né? Para você e para todos os outros que comentaram aqui. O Cris, porra, o Cris é até difícil tu começar a falar do Cris, né? Porque tu começa a dar aquela lacrimejada no olho, tu começa a ficar com um nozinho na garganta. O cara ele tá num outro nível, não só de treinador, né? Então eu tenho a gratidão, pô, enorme por todos que estão no Carabel Esporte, todos que vieram antes de mim, porque conseguiram, né, criar uma base para me ajudar. E uma gratidão enorme para todos que estão chegando, porque, de certa forma, querem trocar comigo, assim como eu troquei com quem já estava ali atrás. Isso vai te dando um ânimo, né? Vai te dando um gás para continuar, para evoluir.
cara, sem fim, entendeu? É um combustível muito bom pra gente. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais se juntar no esporte, se dedicar ao esporte, que a gente só tem benefício a colher ali. Acho que uma das coisas que eu melhorei, tá? Depois que eu iniciei o esporte, tanto o esporte como eu falei lá atrás, o conhecimento, a leitura, né? Cara, eu acho que eu fiquei muito menos mimizento, sabe? Então, assim, porque no esporte você não tem hora para de mimimi, né? Ou você vai, filho, ou não vai rolar, entendeu? Ou você encara aquilo ali ou não vai para frente. Tá? Então, porra, que eu tô aqui segurando no braço direito um kettlebell de 8 quilos hoje, uma competição daqui a 15 dias. Vamos ver se lá na segunda eu consigo pegar um de 24, um de 28. E tá tudo bem, cara, vamos embora. É o que tem para hoje, vamos encarar, filho, entendeu? Não dá para você ficar se lamentando ali, entendeu? Um dia de lamentação são 2 dias a menos que você tem de evolução, entendeu? Então, eu acho que é isso. O Kettlebell Sport ele está crescendo, vai crescer muito mais. Tem gente voltando para a família ali e que só tem a agregar. E é isso, cara. É um pelo outro e vamos embora. O Kettlebell acima de tudo isso aí, de qualquer vaidade, né? Legal. Cris colocou aqui, ó, fantástico, baita live, bom demais, muitas reflexões vão surgindo, sempre bom te ouvir falar, Léo. A Lari colocou meu que baita legado do Cris, e ela também acabou de escrever, só tenho a agradecer a todos que sempre me ajudaram, a parceria principalmente é um exemplo de resiliência e força. O Rafa Andrade, vou prender todos vocês aqui em Brasília para vivenciarmos mais dias juntos aqui. Ó, o Léo Mota Ribas entrou aí, grande mestre também. Mota Ribas, um gentleman, um Thor, um monstro e um dos caras Cavalo é um mais cavalo, né? que eu conheci na minha vida. Oi? Um cavalo. Eu só Cavalo. acho, eu só Cavalo do acho aqui, bem. já que aproveitar que ele entrou aí, né? É. Uma sugestão para ele. Eu acho que ele podia se movimentar muito mais ali no Instagram para influenciar muitas pessoas, assim como ele influenciou a gente lá atrás, cara. Que esse cara é um monstro, é um monstro, é um monstro. E quando você tem um contato com caras assim, cara, muito sinistro no esporte, cara, isso ajuda demais, cara, ajuda demais. Então, pô, vamos movimentar, vamos colocar para jogo esse Kettlebell Esporte aí, cara. Cara, A Luísa estava reclamando que eu nunca tinha falado dele para ela. Eu falei, mas é que o cara não aparece muito ali, né, no Instagram. Eu falei, então, porra, coloca a coisa ali, cara, para o pessoal te conhecer, né, cara, e aprender com você, cara, que tem muito a acrescentar, cara. cara, eu acho que a gente tinha que fazer uma baita mesa redonda lá em Brasília. Vamos jogar essa daí. O Congresso de Kettlebell, a gente já está programando para o ano que vem. Vamos botar uma mesa redonda lá. O Léo já está agradecendo o elogio também e vamos que vamos. O Lu Loureiro, essas lives estão muito boas mesmo. Muito obrigado, Claudio. Não tenho que agradecer, não. Isso daqui no mínimo, uma obrigação que eu tenho de fazer aqui para divulgar o nosso esporte e para a gente celebrar esses 10 anos, né? O Thiago Figueiredo sonha com índice amador, então para de sonhar, começa a fazer. Mexe isso, bunda. Gostei dessa Treinar. mensagem. É sinal que, pô, estamos no caminho. Ó, o Jeff, eu tô atrás de bater a primeira vez que eu vi ele no Jerk 24. Tá certo. Cara, eu competi do lado do Léo ali, Jerk com 24 quilos, cara, eu vou te falar que é uma experiência de muita energia, cara, porque você sentir o ritmo do cara batendo o calcanhar ali na plataforma, você sentir a sua plataforma a 3 metros de distância tremer, é surreal, tá? É muito legal, Léo. Obrigado, cara. Você não sabe a força que tem a tua presença, a tua energia, cara. Desculpa o palavrão aqui, mas você é foda pra caralho. Aí eu concordo com o Léo. Você podia inspirar muito mais gente aí, meu irmão. Podia mesmo, tá? A Rita na prova desse cara, online, do Rio, cara, a de Jerk, com 24 quilos, cara, é uma máquina. O cara foi para 700 e, sei lá, 50, foi uma coisa assim. Eu falei, porra, cara, como é que pode um negócio desse, cara? Caraca, meu Deus do céu. O cara é surreal, cara. Eu já vi, eu arbitrei umas provas dele já que eu falei, tá em looping, cara, não aparece é possível. Pra gente. Cara, pô, aparece pra gente. Tem gente querendo te ver aqui, cara. A gente podia pegar as gravações de prova dele e a gente publicar. Boa ideia.
Eu já tinha apelidado ele de Snatch Machine, né? Uma época já também, né? Mas é o Jerk também, é surreal, cara. É o Biathlon Machine. Não, isso aí. Ô, Léo, você falou uma coisa, cara, que você, assim, para fazer um fechamento com algumas coisas que eu vivenciei também. Quando você falou, cara, não tem mimimi, vai lá e faz no esporte. Duas coisas que eu pensei, cara. Um, assim, meu pai teve um câncer muitos anos atrás, um câncer de garganta, assim, nunca ter fumado, foi puro estresse, né? Aí ele falou assim, cara, eu já sei o que não dá para fazer, deixa eu ver o que eu consigo fazer. Isso meu pai tinha 66 anos de idade, ele resolveu começar a correr, vai bater 80, corre todo dia, no mínimo 6 quilômetros, cara. E já faz uns 6 anos que ele vira para mim e fala, eu acho que eu vou parar de fazer prova de meia maratona e baixar para 15, porque meia maratona está começando a ficar puxado para mim. Né? E eu nunca vejo ele diminuir, só vejo ele falar que talvez, faz 6 anos que ele fala, meu, meia maratona, cara. Entendeu? O Chris sabe quanto que eu odeio correr. Eu falo que eu aprendi a lutar para não ter que correr. O cara vem me assaltar, eu prefiro lutar com ele para não é porque eu quero me defender, é porque eu não quero ter que correr. Eu prefiro lutar. Eu odeio correr, cara. Eu odeio correr. Tá? E meu pai, pelo contrário, ele corre tudo que eu não vou correr na minha vida. Então o lance é esse, cara. É assim, realmente aproveitar o que a vida te proporciona, tá? Então, cara, tá ruim com um braço, cara, dá pra ir treinando com outro. Você me falou que tá treinando com um braço, no outro você swinga. Tá treinando com um braço, no outro você swinga. Eu vou te falar que eu tava com um mimimi, um pouco antes do Mundial da Itália, eu tive uma inflamação no punho esquerdo e não cedia com nada. Com anti-inflamatório, com nada, não cedia, não cedia. Eu comecei a ficar sem pele de tanta pomada que eu passava aqui. Eu lembro eu senti essa inflamação, eu estava treinando numa clínica que eu era sócio lá na Vila Nova, aqui em São Paulo. O francês estava comigo, a gente treinando, ele com 28, eu com 24, ele com 24, eu com 20. E, cara, começou a incomodar o punho, incomodar. Daqui a pouco eu não estava conseguindo colocar o kettlebell de 8 ali. A gente estava coisa de 2 meses, talvez, um mês e meio do Mundial da Itália, cara. E não tinha o que desinflamasse aquilo de jeito nenhum, cara. Eu tentando de tudo e não desinflamava. Daí, eu lembro que eu tava com o punho enfaixado, queimando a pele, já descascando pra caramba, e foi aniversário da Camila, esposa do Neto. Tá? E falou, Claudião, vai ter aí, eles fizeram esquema meio festa junina, rolou uma pipoca lá, a gente foi lá, né? E eu comentando com o Neto, falei, cara, eu não tô conseguindo treinar. Ele falou, Claudio, pelo menos aí, então mete a barra nas costas e vai agachando, cara, agacha no teu pace. Falou, vai, ou seja, faz o que dá. O que não dá para fazer eu já sabia, que era meter o kettlebell no punho. Tá? E uma coisa que é muito louca, né? Eu falei muito na live do Jeff sobre Deus, né? A gente falou sobre Deus e eu falo assim, ninguém precisa acreditar em Deus, mas eu acredito que um lado de espiritualidade é legal a gente ter, né? E eu sou espírita, na minha família inteira, a Ana e tal. E num dia que teve aquele Open que eu comentei, que eu tava com o Léo do meu lado, né, o Leonel Mota Ribas do meu lado, que o meu kettlebell saiu voando, e ele tava lá, parceiro, com 28 quilos ali. Naquele dia de manhã, eu tava com meu punho inflamado, doendo pra caramba, eu fui no centro espírita, cara, me deram um passe lá, eu tava descalço, eu senti uns 3 choques assim na sola do pé, que hoje eu sei que aquilo era um realinhamento energético. Eu saí de lá sem dor no punho, assim, questão de 1 hora depois, o centro espírita era muito perto ali de onde é o CT do Fernando Fabrício, que trato de voltar porque é do esporte também, seu safado, tá? E eu cheguei lá, cara, eu meti o kettlebell de 24 no punho e o Cris falou, faça 40 repetições em 5 minutos. E eu cheguei sobrando. O Fernando estava me arbitrando, ele falou, Claudião, continua, vai. Ele falou, não, o Cris mandou fazer 40 porque o treino vai ser porrada depois de amanhã. Eu fiz as 40, botei no chão, depois teve aquela prova de snatch que eu deixei cair, eu entrei, fiz outra prova de novo e não senti mais nada no punho, fui para a Itália e tive uma felicidade ali, sob tutela do Cris também, de bater aquele ouro. Tá? Então, cara, reza, pede pro grande arquiteto do universo que você já está treinando com os 2 braços e vai dar tudo certo lá em Brasília, meu irmão. É isso aí. Falou. E vamos que vamos. Muito obrigado de novo, hein? Um beijo para todo mundo. Tava aí, ó, ouvindo até agora. Não sei nem quanto tempo que a gente ficou falando aqui, né, cara? Eu não consigo fazer live com menos de 1h30. Tô 1h33. Sim, Mas é isso. Bom demais. E que a gente continue a fazer mais isso e trocar mais ideias
Sempre, né? É isso aí. Meu irmão, cara, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu Foi tempo, Léo. mal. Muito obrigado por Foi mal. ter... Caraca, ele tinha que ir embora sem essa. Foi mal. O Rafael Cara, Goulart, foto, o desculpa. que você tá devendo Piada, pro Rafa? piada interna, depois a gente conversa. Não vou insistir. Caraca, Porque depois... foi mal, foi mal. Tu vai saber depois. Esse aqui em live não pode falar de jeito nenhum. Não, depois que eu fiquei sabendo do banheiro do JP, que ele trancou o Sandy lá dentro, nada mais me surpreende na live. Eu espero que não. Pô, não vou nem perguntar. Valeu, Valeu. valeu. Beijo em Depois você me todos. conta essa daí. Eu quero Vou ficar sabendo contar. dos bastidores. Me conta a fofoca. Valeu. Léo, muito obrigado, galera. Super obrigado. Uma ótima noite para todos vocês. Amanhã tem live com a Priscila Beck, a rainha de Salvador do Querobel. Tá super ativa, sempre trazendo o Alexandre Kostov, grandes nomes, organizando evento, participando, ó, faz tempo, competindo. Pri, eu lembro de você do meu lado fazendo uma live narração quando eu estava fazendo snatch, lá do lado de novo do Léo Mota Ribas, falando até o Novelli, fazendo snatch melhor com o braço esquerdo do que com o direito. A Pri é uma coisa, uma das que eu não conheci pessoalmente ainda, quis conhecer, quero conhecer, e na pandemia, ela tá fazendo uma série de lives, lembra disso? Sim. Ela começou a convidar. E, cara, eu assisti aquelas lives, eu falo assim, puxa, eu queria um dia que ela me chamasse para fazer uma live também, sabe? Fica a dica aí, Pri. Eu tinha- Não, naquela época ela estava fazendo aquela série de lives, eu falei, pô, eu quero um dia me tornar uma referência para poder fazer uma live também, sabe? Pô, E aí eu vou poder já, conhecer ela pessoalmente agora lá em Brasília. Pô, é muito legal, cara, muito legal isso. ó, eu sou parceira da gente fazer uma mesa redonda lá. Eu voto pra gente fazer uma mesa redonda, vai ser a resenha, entendeu? De repente a gente joga uma câmera lá no meio, lá do restaurante, lá, e começa a fazer um negócio lá e não vai acabar mais. Tá, maneiro. É isso. Muito bom. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Valeu, Uma obrigado, ótima noite Tadinho. para ti, para a família. Obrigado, Michele, por colocar o certificado de baita cara legal aí na mesa pra gente. Concordo contigo, acho que todo mundo concorda. Acho não, tenho certeza que todo mundo concorda. Meu irmão, forte abraço. Obrigado, Cris, por estar na live aí também. Obrigado, Léo. Obrigado, Jeff. Todos os teus atletas. Obrigado, Tiagão. Saudade de ti. Tá Tá? voltando. E, Bedo, quero te ver também, meu irmão. Quero conhecer você pessoalmente também. Valeu, Valeu. galera. Beijo. Ótima noite. Tudo de bom. Abraço. Tchau, tchau.